Capítulo 2. Eu confesso que ouvi cada pregação dessa campanha e é difícil você não repetir o que alguém já falou, né? Vai ser complicado. Eu peguei vários ganchos aí, fui abençoado também. Hoje mesmo eu trabalhei ouvindo algumas pregações. Hoje eu ouvi a Amanda, hoje eu ouvi do Lucas, hoje eu ouvi da irmã Adriana, hoje eu ouvi a pastora. Fui pegando ali, fui pegando a senha. Mas a gente crê que Deus tem algo para falar ainda essa noite. Já falou, né? Já está falando. Mas eu creio que Ele tem muito mais ainda. Você crê nisso? Eu creio. Você crê que Deus quer reconstruir histórias? Amém. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo 20, diz assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, Gesem, o Arabe, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Amém. Alguém trouxe aqui, foi um anjo, né? Eita, Até glória. mais 40 anos o médico diz que a gente tem que usar para longe e para perto. Então era só para longe, agora eu estou no 41, agora para longe e para perto. Irmãos, eu queria falar sobre reconstrução da nossa história. Muita coisa já foi falado, muito sobre a história de Neemias. Vocês já estão, assim, já aprenderam muita coisa sobre ele, sabem quem ele é, já sabem onde ele estava geograficamente, historicamente, em que período ele estava. Vocês aprenderam, os pregadores que me antecederam foram maravilhosos, ensinaram assim, não sobrou quase nada, meu falar. Estou aqui no fiapo da misericórdia. Mas eu queria ser sucinto ao tema, reconstrução. E a jornada para a reconstrução da nossa história. Quando é que a reconstrução começa? Quando é que reconstruímos nossa vida? Quando é que reconstruímos nossos relacionamentos? Quando é que reconstruímos nossos ministérios? Quando é que reconstruímos até mesmo o dom? Paulo diz para Timóteo: Timóteo, reavives o dom que é em ti, ou seja, o dom cessou. E ele está falando, é hora de recomeçar. Reconstrução fala de recomeço. Recomeçar, né? Então, quando é que a gente entra nesse caminho da reconstrução? Quando é que a gente entra no caminho desse recomeço? Quando Neemias olha e ele ali no capítulo 1, chega um irmão, quando a Bíblia fala irmão, não é irmão de sangue, era irmão de nação. Chegou um judeu até ele e ele pergunta: como está a nossa terra, a nossa pátria amada? Ele fala: a nossa cidade está desolada, os muros estão derribados e as portas foram queimadas. Então ele olha aquela situação, ele olha o caos, ele olha a situação que está calamitosa, ele olha aquela situação que parece não ter jeito, ele olha para a situação que parece um vale de ossos secos, ele olha para a situação que parece não ter esperança. Então ele se depara diante de Deus, ele vai orar, e como resposta à sua oração, ele recebe a jornada ou o caminho para a reconstrução da sua história, da história da sua nação. E quando é que a nossa história é reconstruída? Seja a nossa história pessoal, a nossa história profissional, a nossa história sentimental, a nossa história familiar, a nossa história ministerial. Quando é que a nossa história é reconstruída? Em primeiro lugar, quando reconhecemos a necessidade
da reconstrução. O capítulo 17 diz: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Neemias está agora falando com os líderes de Israel, com os líderes de Judá, que estão juntamente com ele, os magistrados e toda a liderança, e todos os homens que irão trabalhar na reconstrução dos muros. Neemias primeiro ele fica andando pela cidade, pelas portas, e ele está meditando, ele está considerando aquilo que ele vai fazer diante de Deus, porque o homem de Deus não toma decisão sem antes considerar os caminhos pelos quais ele deve percorrer diante de Deus em meditação e em oração. É assim que o crente toma decisão. Neemias está ali naquele momento, e então agora ele começa a falar, e a primeira coisa que ele fala a esses homens, aos magistrados, é: estáis vendo a miséria em que estamos? Neemias não está dizendo: olha a miséria que a nossa cidade está, olha a miséria que Jerusalém está. Neemias se inclui. Neemias ele diz: olha a miséria em que estamos. É interessante que no capítulo 1, quando a notícia chega para ele, diz assim, veio, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A notícia é: os que estão lá, eles estão em miséria. Mas Neemias ele está na cidade e ele diz: olha, eu sou parte da miséria. A miséria também é minha. Eu reconheço que a reconstrução, antes de eu reconstruir o muro, Deus precisa reconstruir aqui. Toda a reconstrução de Deus, que Deus opera, precisa ser de dentro para fora. De dentro para fora. Senão não é reconstrução, irmãos. Mudar fora, qualquer um muda. Ninguém precisa de Jesus para mudar por fora. Ninguém precisa de Jesus para mudar de atitude. Ninguém precisa de Jesus para mudar de hábitos. Dieta é um hábito. Você muda fazendo dieta. Você tem uma alimentação, muda os hábitos. Você dorme desregradamente, você dorme meia-noite. Um dia você decide dormir 9h30. Você mudou o seu hábito. Terá uma noite de sono melhor. Vai render melhor no seu trabalho, nos seus estudos, porque você mudou o seu hábito. Mudar hábitos, ninguém precisa de Jesus para isso. Mas reconstrução precisa ser de dentro para fora. E ela começa quando eu reconheço a necessidade da reconstrução. Ele diz: nós estamos em miséria. O caminho começa com esse reconhecimento. E é impressionante que todo mundo que se encontra com Deus se vê necessitado de reconstrução. Todo mundo que se encontra, você pode encontrar com o pastor, você pode encontrar com a igreja, você pode encontrar com a religião e não entender. Mas se você encontrar com Deus, se você encontrar com Jesus, você vê Ele e se vê. E quando você olha para Jesus, quando você olha para Deus e olha para você, você vê o caos que está em você. Você vê a miséria em você. E é a Bíblia quem diz isso. Meu Deus, é forte. Quando Isaías, no capítulo 6, tem a visão do templo, é o templo de Salomão que ele vê. Ele vê, é no ano da morte do rei Uzias, que era primo de Isaías. Isaías está de luto. O país está um caco, um caos, a economia está confusa. Já reparou que toda eleição, quando muda de presidente, de governador, de prefeito, a economia fica uma loucura. Ficou uma loucura a economia. Tudo estava perdido aqui embaixo, mas ele olha e vê Deus num alto e sublime trono.
Quando as coisas fogem do controle aqui embaixo, não fogem do controle do Eterno. O caos estava instalado aqui, mas o céu não passa por crise, irmão. Por que a gente pode ofertar com força num culto como esse, num tempo de crise financeira? Porque o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Aleluia! Porque a gente nunca vai ganhar de Deus. Você nunca vai ganhar de Deus, entenda isso. Você pode dar, você nunca vai ganhar de Deus. Porque Deus é o mais generoso de todos. Não existe ninguém que seja mais generoso do que Deus. Eu não estou falando para você dar por barganha. Eu estou falando para você ter a confiança e a fidelidade. Eu ouvi a palavra de dízimo também aqui nessa igreja. Dízimo é fidelidade. Então é isso, irmão. Ponto final. Você não vai ganhar de Deus. Ele é misericordioso. Quando ele olha aquela visão, Isaías, então ele vê a glória de Deus, a veste de Deus, a orla das suas vestes, enche toda a casa, todo o templo. E os anjos dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí, Isaías, diante dessa visão, ele tem uma situação. Ele olha para o Deus que é 3 vezes santo. Ele vê a glória de Deus. E quando a gente vê a glória de Deus, logo em seguida a gente vê a nossa miséria. Ele diz: ai de mim, porque sou um pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Reconstrução começa aqui, no encontro com Deus. Quando você encontra Ele e percebe a necessidade de reconstrução, quando você reconhece a miséria que você vive. Tem muita gente vivendo uma vida miserável, mas acha que está bom, não reconhece a miséria que vive. A reconstrução começa com o reconhecimento da sua miséria. Pedro, no Lucas capítulo 5, estava pescando. Glória a Deus. A noite toda. Não pescou nada. Está lavando as redes. Tem um profeta chamado Jesus, que está pregando na orla da praia. A multidão vai oprimindo Jesus. Ele vai andando para trás, até que Jesus encosta, e quando olha, encostou no barco de Pedro. Ele pede permissão, entra no barco. Você conhece a história. E ele acaba de pregar, e depois ele vira para Pedro e diz: faze-te ao largo, lança a rede. Pedro diz: Senhor, pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele lança a rede e faz aquela pesca maravilhosa. E a Bíblia diz ali em Lucas capítulo 5, que ele sai do barco e ele diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Afasta de mim, eu não mereço. Quando a gente se vê diante de Deus, a gente reconhece a necessidade da reconstrução. Quando a gente olha para a nossa miséria, a gente reconhece a necessidade de reconstrução. Às vezes queremos que Deus reconstrua alguma coisa, mas Ele quer nos reconstruir. Aleluia! Porque a obra de Deus somos nós, irmãos. Mas a gente acha que a obra de Deus é a nossa vida profissional, nossa vida sentimental. A obra de Deus é você. Quando Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O texto não para aí. Ele vai falar qual é o propósito no versículo seguinte. E o propósito é que sejamos parecidos com Jesus. A reconstrução é para quê? Para nos parecermos com o Filho de Deus. Até a morte de Jesus era o Filho unigênito de Deus. Mas após a ressurreição, os escritores da Bíblia se referem a Jesus como o Filho primogênito de Deus. Deus está nos reconstruindo. Aleluia! E começa com o reconhecimento da nossa miséria. Meu Deus é forte. Começa quando a gente se vê na nossa miséria. Quando a gente reconhece isso. Eu lembro de Naamã, irmãos. 1 Reis capítulo 5. Grande comandante do exército da Síria. O
texto diz que aquele homem, Deus dava vitória a Síria pelas mãos de Naamã, que não era israelita. Que Deus é dono de todo mundo, Ele usa quem Ele quiser. Não tem ninguém melhor que ninguém. Inclusive quando Deus quis dar uma pressa no seu povo, porque o profeta Amós estava dizendo: olha, eu estou profetizando, mas o teu povo não acredita que o Senhor trará juízo. Ele diz: só porque eu libertei eles do Egito, eu libertei outros povos também. Não são só eles. Ele tem muita gente em todo lugar. Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. Ponto final. Ele não usa da forma que eu quero, não age da forma que eu quero. Não é como eu quero, é como Ele quer. Uma vez Deus falou comigo através de uma música, um pagode, um grupo de pagode que nem existe mais. Eu estava tão deprimido, tão depressivo, estava passando em direção à minha casa, voltando do trabalho, e era época de carnaval, perto de onde eu morava, ali em Nilópolis, na Avenida Mena Barreto. Tinha um bloco de carnaval e eles já estavam ensaiando, e aí ia ter festa, era uma sexta-feira à noite, eu estou passando por ali. E aí eles botam um som bem alto tocando: não vou desistir, nem desanimar, sei que a vida passa se a gente para de lutar. Pronto, aquilo ali foi Deus falando comigo, porque Deus é o dono do cara que escreveu essa música. Porque o diabo não tem luz para inspirar ninguém. Todo artista é inspirado por Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação nem mudança. Então Ele faz como Ele quer. Não é só através do evangélico, Ele faz através de quem Ele quer. Ciro não era nem servo de Deus, mas Ele falou: Ciro, meu pastor. Ele é dono de tudo e de todos. Ele faz como Ele quer. Ele pega esse comandante, Naamã, e usa ele para dar vitória ao seu povo. Um homem cheio de honra, um homem condecorado. Quando ele chegava na corte do rei da Síria, as pessoas se dobravam. Era Naamã, o grande herói de guerra. Mas dentro da sua casa, quando ele tirava as suas armaduras, quando ele tirava o capacete, o colete, a couraça, quando ele ia tirando tudo, a Bíblia diz, porém, leproso. A miséria dele aparece, e Naamã só foi curado porque a sua miséria apareceu. Só podemos ser reconstruídos quando a nossa miséria aparece. Só podemos ser reconstruídos quando reconhecemos, quando colocamos, quando confessamos a nossa miséria. Sem confissão não há libertação. Meu Deus. Eu tenho muito problema com esse negócio de libertação. Porque às vezes o cara é safado, aí fala: não, ele precisa de libertação. Não, ele precisa de conversão. Ele não tem demônio, ele tem obras da carne. Gálatas é muito claro, isso é um erro teológico. Vamos fazer um processo de libertação, porque ele tem um espírito de prostituição. Não existe espírito de prostituição. A Bíblia nunca ensinou isso. Existe a obra da carne. Ele não precisa de libertação, ele precisa de conversão, de confessar o seu pecado, assumir que ele é pecador e precisa de Deus. Porque ele tira o foco, ele então joga a culpa para o diabo, joga a culpa. Isso é desde do Gênesis. A mulher que tu me deste, a mulher, olha, foi a serpente. É muito fácil não assumir nossas responsabilidades, mas a reconstrução começa com o reconhecimento de que precisamos dela. Sem reconhecer, não haverá reconstrução. Segundo lugar, vamos correr. Segundo lugar, a reconstrução começa com o reconhecimento de que precisamos dela. Quando reconhecemos nossa miséria, e para alcançá-la precisamos nos dispor a ser parte dela. O versículo 18 diz: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. É a resposta dos líderes de Judá.
É a resposta da liderança do povo de Deus a Neemias, dizendo: nós vamos ser parte da reconstrução. Se dispor é estar disponível, é estar disposto a reescrever a sua história, é assumir a responsabilidade na reconstrução. Aleluia! É entender que Deus é soberano, mas existe a responsabilidade humana. É entender que a reconstrução é obra de Deus, mas de Deus somos cooperadores. É entender que Deus vai fazer, mas Ele faz através de mim. É entender que quando Ele age por mim e através de mim. Há uma parte que eu preciso fazer. Aleluia! E essa parte que eu preciso fazer é a parte de me disponibilizar, de estar disponível e de entender que a reconstrução é parte minha. Eita, Jesus. É parte minha. É comigo. Aleluia! É entender que a minha história é escrita por Deus e por mim. A soberania de Deus não é uma tirania. Deus não é um tirano. O tirano, ele pode fazer o que ele quiser fazer com você e ele vai fazer. Agora o Deus que é soberano, ele pode fazer o que quiser com você sem te dar satisfação que ele é Deus, mas isso não significa que ele vai fazer. Ele é soberano, não tirano. Ele governa com soberania, mas junto da soberania de Deus está o amor de Deus, para que ele não seja um tirano. Nós corremos o risco de andar pelo louvor do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem quer viver reconstrução não pode deixar a sua vida ao léu. Não pode deixar: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas Ele conta com você. Você é parte na reconstrução. Você tem a sua parte a fazer. Olha, irmãos, quando Jesus chega ali em João capítulo 5, no tanque de Betesda, Jesus tinha um problema com os religiosos da sua época. Eu também tenho de hoje. Alguém fala: você é evangélico? Não. Eu sou pastor. Você é evangélico? Não. Não me representa. Não me representa. Desculpa se alguém ficar ofendido. Me perdoe se eu dever me perdoar. Não me representam. Jesus tinha um problema com eles, tanto é que Jesus nem vai no templo deles. Jesus vai para junto ao tanque de Betesda. Está ali um homem há 38 anos, diz o texto, talvez um paralítico. O texto não fala assim, só diz que ele estava num leito, subentendemos que era um paralítico. Jesus chega para aquele homem e pergunta assim: você quer ser curado? Perguntar para um doente: você quer ser curado? É óbvio, né? Mas ele não queria. Qual é a resposta dele? Eu não tenho ninguém que me leve ao poço. Quem quer reconstrução não fica se lamuriando pela demolição. Eita, Deus! Quem quer reconstrução não fica se lamuriando pelo caos. Quem quer reconstrução não fica... Tem o tempo de choro. Neemias chora assim no capítulo 1. Neemias chora, Neemias ora, Neemias jejua, mas ele se dispõe. Quem quer reconstrução se dispõe a ser um autor junto com Deus da sua própria história. Você quer ser curado? O Senhor não tem ninguém. Para, irmão, de dar desculpa para Deus. Para de colocar a culpa em outros. Às vezes, meu casamento não é assim por causa dela. Meu casamento não é assim por causa dele. Para de dar desculpa e seja alguém que Deus vai usar para reconstruir seu casamento. Seja parte da reconstrução. É tempo de parar com a lamúria. É tempo de parar com o mimimi, com o chororô. Para com isso em nome de Jesus. Olha para frente, olha para o alvo, o autor e consumador da sua fé. Porque Ele está reconstruindo a sua história, irmão. Mas Ele conta com você. Você precisa ser parte disso. Você precisa ser parte disso.
Segundo livro dos Reis, capítulo 7, a partir do versículo 4, conta uma história interessante. 4 leprosos estão na entrada da cidade. Do lado de dentro, as pessoas não deixam eles entrar porque a lei de Moisés diz que eles não podem viver no meio da cidade. E aí a Bíblia diz que eles estão ali, olham um para o outro. Obrigado. Eles olham um para o outro e dizem assim: a gente vai ficar aqui deixando a vida nos levar, ouvindo Zeca Pagodinho, não vai dar certo isso não. Vamos levantar. Eles dizem entre eles: vamos nos levantar e vamos até o território do inimigo. Vamos até o arraial do inimigo. Porque se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Porque o inimigo do povo de Deus sitiou a cidade, de maneira que comida não entraria mais. Eles passariam por uma fome. E aqueles 4 leprosos ali na porta, a gente não pode entrar para comer pelo menos o que sobrou lá dentro. E ninguém vai chegar até aqui porque ele vai ter que passar pelos inimigos. Então nós estamos aqui, nós não temos nada a perder. Então vamos, ao invés de a gente ficar se lamentando, se lamuriando, vamos assumir o controle da nossa história junto com Deus. Vamos lá. E eles dizem: beleza, vamos lá, vamos chegar até o inimigo e nos humilharmos diante dele. Se eles nos matar, a gente vai morrer aqui mesmo, de fome. Então vamos lá, vamos tentar a sorte. Aqueles homens se levantam e o texto diz, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, que Deus visitou o arraial do inimigo. Deus confundiu o inimigo. Deus mandou um barulho de muitos sons, de muitos exércitos. E os inimigos meteram o pé, correram de lá, largaram prata, ouro, despojos, comida, alimento, tudo do bom e do melhor. Aqueles 4 leprosos chegam lá a um banquete de Deus. Há uma reconstrução. Eles vivem a reconstrução da história deles. E eles se tornam portadores de boas notícias. Eles voltam à porta da cidade porque eles dizem: não está certo sermos abençoados sozinhos. O povo de Deus é assim. O povo de Deus é comunitário, não é egoísta. O povo de Deus é comunitário. Nós cantamos uma música aqui que nós traduzimos errado: me ama, mas a música é nos ama. Essa música foi feita no inglês e lá é nos ama. Nós gostamos muito de nós, de eu, ego. Mas faça morrer o seu eu, faça morrer o seu ego e pense nós, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o céu é nosso. O pastor falou, eu conheci aqui, né, pastor? Mais um povo que vai morar no céu, ou seja, ele diz: não sou só eu, não é só meu povo, somos nós! Somos nós! Aleluia! E eles voltam e gritam ao sentinela: olha, o inimigo fugiu, o alimento está lá. Esses homens se tornaram portadores de boas novas, boas notícias. Quem assume o controle da sua vida junto com Deus se torna portador de boa notícia, se torna portador de boa nova. Eles assumiram o controle e viveram a reconstrução. Terceiro e último lugar: quem quer viver reconstrução precisa, em primeiro lugar, se ver na miséria, entender que a miséria é parte de si, não do outro. A miséria não é o outro, a miséria sou eu. É a minha miséria, não é a miséria do outro. A miséria do outro ele resolve com Deus, mas e a minha miséria? Quem quer viver reconstrução precisa assumir a sua parte na reconstrução. E terceiro e último lugar, para viver reconstrução, precisamos entender que é Deus quem garante o sucesso da reconstrução. Versículo 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Deus do céu é quem nos dará bom êxito. É Deus quem garante. Você vai viver a reconstrução, não é porque é apenas, se é que eu posso chamar de apenas uma campanha da igreja, não é apenas uma campanha. Não é uma campanha,
Não é uma loucura da cabeça do pastor e da pastora e dos líderes dessa igreja, dos obreiros. Não é um sonho apenas deles. Não é uma ilusão da cabeça deles. Você vai viver reconstrução, porque é Deus quem garante o sucesso da reconstrução. Jesus! É por isso que Davi entra no campo de batalha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Você sabe que Davi é um jovenzinho, franzino, magrelinho, ruivo. Não sei por que a Bíblia fala ruivo. Parece que a Bíblia, o contexto daquela época é preconceituoso com ruivo. Então já coloca logo o cara de escanteio. Tanto é que quando Samuel vai ungir o novo rei, o pessoal esquece dele lá no campo, cuidando das ovelhas. O pai esqueceu o filho. Mas ainda que o pai ou uma mãe esqueça o seu filho, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Eu tenho teu nome escrito na palma das minhas mãos. E aí o texto diz que Davi, esse jovem, ele vai levar as marmitas, vai entregar. Davi foi o primeiro a trabalhar no iFood. Ele foi entregar as quentinhas de seus irmãos. Ele chega lá, entrega o iFood. E ele vê aquele alvoroço no campo de batalha. E ele fica doido, porque Davi era cabra macho, era homem. E ele vê um grandão lá de baixo do campo de batalha falando: ô Israel, tem homem aí? Se tiver, desce aqui para lutar comigo. E o Davi esquece a entrega e ele fica doido com aquilo. Ele fala: meu Deus, vocês não estão ouvindo o que o cara está falando? Vocês não estão ouvindo o que o guerreiro de lá dos filisteus está dizendo? E aí o povo diz: olha, difícil, quem vai lutar contra esse cara? Ele fala: então eu vou. Conduzem Davi até o rei. Alguém diz para o rei: olha, rei Saul, tem um homem aí que disse que vai lutar contra o gigante. Ele falou: me traga esse homem. Quando traz, é um jovem, franzino, assim parecido com o obreiro Lucas, bonito, só não é ruivo, né? Próxima vez a gente combina se aqui do cabelo diferente. Franzino, parece fraquinho. O rei olha para ele e fala: não vai dar não, meu filho, para você não vai dar não. Fala: rei, deixa eu te contar uma história. Eu sou pastor, cuido das ovelhas do meu pai. Um leão tentou atacar as ovelhas do meu pai, mas eu fui lá e destruí aquele leão. Depois veio um urso, tentou destruir as ovelhas de meu pai, eu fui lá e destruí aquele urso. O Senhor me entregará o gigante filisteu, assim como ele me entregou o leão e o urso. E ele vai para o campo. Quando ele chega no campo, o cara ainda dá uma debochada, fala: o cara vem com pau e pedra, vem com uma tiradeira. Esse cara não vem caçar passarinho. Já caçou passarinho, pastor? Sabe como é que é, né? A tiradeira, o pastor também. Olha os Davis aí da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Davi vai e ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu para atentar contra o Senhor dos exércitos? Ele fala assim: não é contra o povo de Deus, é contra o Senhor dos exércitos. Irmão, você tem noção do que Davi está falando, irmão? Eu sempre li esse texto sem entender. E uma mulher de Deus uma vez me fez entender isso. Doutora Edmeia Williams, da igreja anglicana, missionária, uma grande mulher de Deus. Essa mulher disse que quando Davi fala: quem é esse incircunciso? Ele está falando: quem é esse homem sem aliança? Eu tenho aliança, mas ele não. Eu tenho aliança. E quem tem aliança com o Senhor dos exércitos tem direito ao exército do Senhor. Então é Ele quem garante. Por que Ele garante? Por que vai dar certo? Porque a reconstrução vai dar certo. Porque por mais que se levante Sambalate e Tobias e todo o inferno, o exército do Senhor se levantará em seu favor. Porque você tem aliança com Deus. E escute, Deus não quebra a aliança. Nós quebramos, Deus não.
Quando o filho pródigo, acabei, tá? Quando o filho pródigo sai de casa, quando o filho pródigo sai de casa, ele quebra a aliança com o pai. Ele quebrou. Ele fala: olha, pai, era bom que o senhor tivesse morrido, já que o senhor não morreu, me dá minha herança. Porque herança se recebe quando o pai morre. Se ele pede herança, ele está falando: o senhor está atrapalhando minha vida, o senhor está atrapalhando a minha vida pelo mundão, eu quero curtir minha vida doidado. Lembra daquele filme, Curtindo a Vida Doidado? Galera aí que nasceu como eu, nos anos 80, sabe disso. Vira esse filme, aleluia. Os dos anos 80 são bênção. 85 é mais. Aí ele sai de casa e fala: pai, era bom que o senhor tivesse morrido, mas já que não, me dá minha herança. O pai dá a herança e ele vai embora. Ele gasta tudo e se vê na miséria. Olha a miséria aí. É só quando estamos na miséria que a reconstrução começa. Ele volta para casa e ele diz assim: bem, eu quebrei minha aliança com meu pai, então eu não sou mais filho, eu não sou mais, me ajuda aí, eu estou acabando. Eu quebrei a minha aliança com meu pai, eu não sou mais